Salmo de número 100, os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Nesse versículo de número 3, diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Por que é que o salmista escolheu ovelhas para dizer que nós fomos feitos ovelhas do pasto do Senhor? Por que não outro animal? Irmãos, existem muitas semelhanças entre nós e as ovelhas. E eu quero abordar a primeira dessas semelhanças, que é a dependência que a ovelha tem do pastor. Irmãos, se você pegar um cachorro e deixar ele a 3 quilômetros da sua casa, eu tenho a certeza que no máximo em 2 dias ele vai estar latindo lá na porta da sua casa. É um animal que tem um senso de direção extraordinário. Ovelha não. Por isso que em Lucas capítulo 15, houve a necessidade do pastor deixar as 99 ovelhas no aprisco, ou no deserto, conforme está lá, e ir atrás daquela ovelha que estava perdida, porque a ovelha não tem nenhum senso de direção. A ovelha, quando ela se perde, ela não tem nenhuma condição de sozinha voltar até o pastor. Se a ovelha volta até o aprisco, é porque o pastor foi atrás. Se você que está aqui hoje, assentado ouvindo essa palavra, já esteve algum dia longe da presença de Deus, que o Espírito Santo te leve a entender que em nenhum momento foi a sua capacidade que te trouxe de volta. Em nenhum momento foi a sua inteligência que te trouxe de volta. Quem te trouxe de volta foi o pastor das ovelhas, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele foi atrás de você e te trouxe de volta. Nenhuma ovelha tem qualquer condição de voltar ao aprisco se não houver uma intervenção do pastor. Se você está sentado, você tem 1000 razões de dizer: Senhor, muito obrigado, porque um dia o Senhor alcançou com a tua misericórdia uma vez mais. E diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, que quando o pastor vai atrás daquela ovelha, porque ele não desiste de nenhuma delas, ele não fica feliz apenas com as 99 que estão no aprisco, mas ele vai atrás daquela que se perdeu. E diz a palavra de Deus que quando ele encontra aquela ovelha, ele coloca aquela ovelha sobre os ombros. Ele encontra, quem sabe, a ovelha ferida, machucada, talvez após ter sofrido um ataque dos predadores. Ele coloca aquela ovelha sobre os ombros e traz de volta para o aprisco. Irmãos, isso é algo muito precioso. Esse cuidado do pastor ao colocar a ovelha sobre os seus ombros e trazer de volta. E ele chama todos os seus vizinhos e se alegram porque ele achou aquela ovelha que estava perdida. E ele diz ainda mais que assim haverá alegria diante dos anjos do Senhor por um pecador que se arrepende. Outra característica: a ovelha não tem nenhuma defesa contra os predadores. Você vai ver que às vezes os cervos são muito velozes, conseguem escapar às vezes pela muita velocidade. Que os grandes felinos, por exemplo, eles têm muita força. Eles têm um arranque muito grande na hora da predação, mas eles não conseguem correr longas distâncias. E com isso muitos animais conseguem fugir dos predadores através da velocidade. A ovelha não tem isso. A ovelha não tem nenhum recurso, nenhum meio de se defender quando ela sofre um ataque dos predadores. Por isso, a dependência também da ovelha é completamente do pastor. Se não houver o pastor tomando conta 24 horas por dia da ovelha, o predador vem
e arrebata a ovelha. Eu quero dizer para você nessa noite, debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo, que o Senhor está nos guardando. O Senhor está nos guardando. O Senhor está nos guardando. Eu quero te dizer um pouquinho mais. Lá em João capítulo 10, Jesus diz assim: eu sou a porta. Aquele que passar por mim salvar-se-á. Entrará, sairá e encontrará pastagens. Por que ele se diz a porta? Durante os períodos em que os pastores levam os rebanhos para pastar, procurando outros campos, não há currais prontos. Então eles preparam às vezes com pedras, espinhos, alguns muros improvisados, mas não tem uma porta. Então o pastor, ele se deita na entrada do redil que foi ali preparado, para que as ovelhas não possam sair e para que nenhum predador possa entrar. Os predadores, para chegar até as ovelhas, têm que passar pela porta. O inimigo das nossas almas, para chegar até a nossa vida, ele tem que passar pela porta. E Jesus disse que ele é a porta. Irmão, isso é muito significativo. O diabo não pode tocar na sua família. O diabo não pode tocar na sua vida. O diabo não pode tocar em nós, porque ele disse: eu sou a porta. Depois que nós passamos para o lado de dentro, o diabo pode ficar endemoniado de raiva do lado de fora, mas ele não pode tocar na nossa vida. Mas pastor, amarrar o meu nome na boca do sapo, asal do sapo, levar uma foto minha, tira outra, mas não importa o que tem sido feito contra a sua vida, maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá no mundo. É o Senhor que nos guarda. O Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. Ele que nos guarda, porque a ovelha não tem como se proteger. E nós vamos para uma outra característica da ovelha, um bicho curioso. Talvez no lugar de curioso eu quero colocar outra palavra, vocês me perdoem pela expressão um pouco grossa. Eu não acho que a ovelha seja muito curiosa, um bicho burro. Porque muitas das vezes ela está dentro do aprisco, olhando para o que está do lado de fora. Dentro do cercado, com todo o cuidado do pastor, ela fica paquerando o que está lá do outro lado da cerca. Eu não sei se isso tem a ver com muitos crentes nos dias de hoje, que estão dentro da igreja, dentro do aprisco. Deus está guardando, fica paquerando com o mundo. Fica olhando para aquilo que está lá do lado de fora. E muitas ovelhas às vezes arrumam um jeitinho e passam pelas gretas da cerca e vão lá do lado de fora. E cada passeio que essa ovelha vai lá do lado de fora, ela volta cheia de carrapicho. E só volta se o pastor for buscar, porque se fosse sozinho não voltava. Aí eu vou dar uma voltinha lá no mundo. Eu dou um passeio, um pezinho lá, outro aqui, um pezinho lá e outro aqui. Eu quero te dizer nessa noite que está lá do lado de fora, sabe o que é? É a morte. Pastor, eu tenho ido e tenho voltado e está dando tudo certo. Vai dar uma hora que vai dar errado. Porque essas ovelhas que ficam fugindo, vai lá do lado de fora e volta, vai do lado de fora e volta, tem uma hora que vai e não volta mais. Porque o predador vai lá e destrói aquela ovelha, despedaça aquela ovelha. Ah, pastor, mas não tem predador, não tem leão, mas tem um que ele ruge como se fosse um leão, bramando para ver quem possa tragar. E diz a palavra de Deus acerca dele que ele veio matar, roubar e destruir. E tudo que ele precisa é de uma brecha. Não dê lugar para o diabo. Para de flertar com o mundo. O mundo não tem nada para nos oferecer. E aqui na presença do Pai nós temos abundância de alimento. Deus está cuidando de nós enquanto nós estamos na presença dEle. Vale a pena permanecer na presença dEle. Não vale a pena ficar dando voltinha do lado de fora, porque numa dessas você vai e não volta mais. Ah, pastor, você ficou sabendo que eu fui, por isso está falando, eu não sei da sua vida. E aliás, quem tem que dar conta da sua vida é você mesmo. Porque o diabo não brinca de ser diabo. E tem muita gente brincando de ser crente, brincando de servir a Deus. E é interessante que da mesma forma como nós somos comparados à ovelha, Deus é comparado a um pastor. E diz a palavra de Deus no versículo número 4, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele fala a respeito desses dois instrumentos de trabalho que o pastor fazia uso.
A vara e o cajado. Como é que funcionava a vara e o cajado na mão do pastor? O cajado, ao contrário do que muitos pensam, é igual aquele cabo de guarda-chuva. Você já viu, o Papai Noel costuma usar isso no Natal, né? Uma vara comprida assim, arqueada, parece um sinal de interrogação. Esse é o cajado. Para que o cajado? Quando a ovelha vai se afastando, o pastor vai andando na frente e a ovelha vai andando atrás. Você nunca vai ver num rebanho de ovinos, das ovelhas, um pastor atrás do rebanho tocando a ovelha. O pastor sempre vai à frente e as ovelhas caminhando atrás. Por isso que Jesus disse: se você quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Nós vamos pisar onde ele pisou. Justamente por onde Jesus passou, nós vamos passar. E o pastor vai andando na frente e vai olhando para trás e vendo o comportamento das ovelhas, se elas estão o acompanhando. Quando a ovelha começa a se extraviar do caminho, ele vai lá com o cajado, ele segura na ponta e pega aquela parte do gancho e puxa a ovelha. Se ela começa a cair, talvez correr risco de cair num precipício, cair dentro d'água, ele vai lá com o gancho e puxa a ovelha. Então esse cajado é usado para isso. E quando ele percebe que a ovelha está saindo fora do caminho, ele precisa dar uma correçãozinha na ovelha, ele pega a pontinha do cajado, aquela parte fininha, e dá um toquinho aqui no dorso da ovelha para que ela possa acertar novamente o prumo. Eu quero dizer para você, hoje ele está só tocando com a pontinha do cajado. Não quer experimentar outra ferramenta do pastor, não. A outra ferramenta é a vara. A vara é um porrete mais ou menos de 50, 60 centímetros, igual um taco de beisebol. E ele usa para disciplinar a ovelha. Quando a ovelha começa a fugir demais, ele vai lá e dá com aquele porrete na ovelha. E bate sem dó. Mas por que ele disciplina a ovelha? Então, essa vara é um instrumento de disciplina do pastor. Por quê? Porque ele não quer ver a ovelha se perder. E a palavra de Deus diz que Deus nos disciplina porque nós somos filhos. Aí eu vou ficar esperando ser disciplinado por Deus, misericórdia. Não espera ser disciplinado não, irmãos. Sabe como é que o pastor faz às vezes com a ovelha muito fujona? Ele quebra as duas patas da ovelha. Para a ovelha não conseguir andar. Vai fugir como? Está quebrado. Quebra as duas patas da ovelha. E durante esse período da recuperação da ligadura daqueles ossos quebrados, a ovelha não tem condições de acompanhar o rebanho, porque ela está com as suas patas, ou uma delas quebrada. E o pastor vai, faz o curativo, enfaixa, coloca uma tala. E como a ovelha não consegue andar, o pastor carrega aquela ovelha no colo, porque ela está quebrada. Eu estou falando para algumas pessoas aqui que talvez estejam quebradas porque estão sofrendo disciplina de Deus. E Deus está dizendo que através dessa disciplina, Ele está dizendo que Ele te ama. Porque Ele diz que quem está sem disciplina é bastardo, mas aquele que é filho, ele é disciplinado. Lá em Provérbios ele diz: assim como um pai disciplina o filho que ele ama, assim também é o Senhor. Do jeito que nós disciplinamos nossos filhos, Deus nos disciplina. Mas não fique esperando ser disciplinado por Deus, porque vai doer. Mas se você está sofrendo disciplina de Deus, dá glória a Deus, porque Deus está dizendo: você é meu filho. Diz que Ele açoita a todos quanto Ele recebe por filhos. Açoita e corrige. Gente, a coisa mais difícil que nós como pais, eu preguei isso uns 15 dias atrás, no culto de terça-feira. A coisa mais difícil que nós temos para fazer com os nossos filhos é disciplinar os filhos. Dói mais na gente do que neles na hora de você dar um corretivo no filho. Para o filho aprender princípios, às vezes é necessário disciplinar. Eu não estou falando, obviamente, de espancar ninguém. A Bíblia diz para nós não retermos a vara, e Deus não vai reter dele. Acontece que durante o período em que aquela ovelha está se recuperando, ela está no colo do pastor. E ela começa a se acostumar com aquele cuidado ali do pastor. Isso é forte demais. Ela começa a se acostumar com o colo do pastor, o cheiro do pastor. E é justamente aquela ovelha que foi disciplinada, teve a sua pata quebrada. E vai se acostumando e cada dia mais vai gerando um vínculo de confiança. Quando aquela ovelha está completamente curada, qual é a ovelha que fica mais colada no pastor? Aquela que foi ligada. Porque ela se acostumou a estar do lado do pastor. Se nós aprendermos no momento da disciplina, aceitarmos a correção de Deus, nós vamos nos tornar muito mais apaixonados pelo Senhor ainda. Nós vamos desejar muito mais estar perto dEle. Mas muitos não aceitam a disciplina. Nem de Deus e nem nossa. Quando a gente precisa corrigir alguém, muito não aceita. Vai embora.
E aí, dá mais para bode do que para ovelha. E está aí a diferença de uma coisa para outra. A ovelha, ela é submissa. A ovelha, ela aceita a correção, bode não aceita. Bode não aceita autoridade. Bode não se submete. E diz o Senhor que naquele dia Ele vai separar o bode das ovelhas. Ele vai dizer para aqueles que estiverem à sua direita, as ovelhas, vinde benditos do meu Pai, recebei por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Mas Ele vai dizer para os bodes que estão à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e os seus anjos. O céu foi preparado para as ovelhas. Quem é ovelha aqui diz amém. Eu sou ovelha. Nós não somos bode, não. Sabe como é que o espírito do bode se revela? Quando não é submisso à autoridade. Nenhum dos irmãos que estão aí vestidos, diáconos, diaconisas, estão aí porque chegaram lá e falaram assim: pastor, eu quero um uniforme desse. Ninguém caiu de paraquedas aí. Estão aí porque foram chamados por Deus, estão investidos de autoridade. Aí quando um diácono ou diaconisa vai até alguém abordar, porque tem um celularzinho ligado no WhatsApp dentro da igreja, às vezes é o Facebook, aí o diácono vai exortar, a pessoa já se arrepia toda, porque não está disposto a se submeter à autoridade. Simples, é bode, não é ovelha. Porque a ovelha aceita a correção. Quem está entendendo diz amém. No versículo, Salmo 23, no versículo 2, ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. Existe uma característica muito interessante nas ovelhas, que a ovelha com fome não deita. Isso é um fato. Se a ovelha não estiver com seu estômago, ou seus estômagos, porque ela tem mais de um, seus estômagos cheios, a ovelha não deita. A ovelha com fome não deita. A ovelha com fome não descansa. E o alimento que nos sustenta é a palavra de Deus. Tem gente que não consegue descansar porque não se alimenta. Ou deixa para alimentar uma vez por semana no culto de domingo. Porque durante a semana não abre a Bíblia em casa. Pode até esquecer a Bíblia na igreja, vai lembrar só no próximo domingo, na hora de sair para a igreja. Ah, esqueci minha Bíblia na igreja, não tem problema, estou indo para lá, eu pego de novo. Só lembra no domingo. Quem almoça todo dia aqui diz amém. Não vou perguntar janta, porque tem gente que lancha, não janta, né? Mas todo dia a gente come. Como é que eu posso deixar para me alimentar da palavra de Deus que me sustenta na presença do Senhor uma vez por semana? Por isso que não consegue descansar, vive aflito, ansioso, preocupado. E Deus manda te dizer: não preocupa com o dia de amanhã, não. Deus está cuidando de você. Mas é preciso a gente se sustentar da palavra de Deus. Ovelha com fome não deita. Por isso ele diz assim: deitar-me fazem verdes pastos. Não parece que é tão fácil, mas não é. A ovelha precisa estar com a barriguinha cheia. É algo muito sério que eu vou te dizer aqui. Existe algo que é uma ovelha sair, fugir do aprisco, dá uma voltinha lá do lado de fora, o pastor vai atrás e traz de novo. Daqui a pouco essa ovelha gera crias. Ela começa a ir e levar as crias atrás dela. Começa a ir e levar as crias atrás dela. O pastor quebra a pata, ela se cura e continua fugindo e levando outras ovelhas atrás dela. Tem muita gente que vai lá do lado de fora da voltinha e quer levar outros irmãos de dentro da igreja. O único recurso que o pastor tem é de sacrificar aquela ovelha para ela não prejudicar o rebanho. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Não fica brincando de dar voltinha lá do lado de fora. Nem sonho pense em ficar levando outras pessoas junto com você. Muita gente está se perdendo e está levando outros juntos para se perderem junto. Não espere a disciplina de Deus. E não espere o último recurso. Porque se Deus vê que tem gente dentro da igreja tentando levar os pequeninos dele lá para o lado de fora, pode preparar que a coisa ainda vai ficar pior.